just for kicks now. I've been feeling it since 1966 now. Might have had your fill, I can feel it still. O método TAF é um método de avaliação. E a premissa do método é ajudar pessoas, para ajudar pessoas e assim criar essa corrente de colaboração para melhorar a vida do próximo mesmo, né? O TAF realmente está sendo inovador e eu desejo que ele se popularize, que ele chegue à maior quantidade de profissionais possíveis, pensando no amor que eu tenho pelos pacientes e querendo que as pessoas melhorem, tenham qualidade de vida. Eu aprendi de forma assim a avaliar meu paciente de forma mais detalhada e com isso eu vou conseguir tratar melhor e identificar a causa, onde é que está a dor do meu paciente. Você passa 20 minutos fazendo avaliação postural. Olha de costas, de lado, de frente, olha os trilhos anatômicos e mesmo assim o seu paciente sai sem um diagnóstico funcional. O problema não é a avaliação, é a forma como você olha para ela. Postura é o corpo em repouso, é a forma como o nosso sistema nervoso organiza para você ficar em pé gastando o mínimo de energia possível. Quando você avalia a postura, na verdade o que você vê são as compensações que o corpo criou e não de verdade o mecanismo que as fez acontecer. Tem um gesto que eu uso em todas as avaliações e que nenhuma análise postural revela. É um gesto simples, como por exemplo, levanta os braços para o teto. O que eu observo não são os braços, é o que o tórax faz, se a pessoa para de respirar, se a cabeça anterioriza. Esse único gesto me diz se a cintura escapular dessa pessoa está funcionando de forma integrada ou se o mecanismo de função está alterado, provocando compensações e sobrecarga onde não deveria. Postura te diz onde o corpo chegou e o movimento te diz como o corpo chegou até lá. É no movimento que a causa vive. Seu paciente melhora por 2 semanas e depois volta ao ponto. O problema não é ele. Isso acontece porque a compensação primária não foi identificada e o corpo redistribui a carga. Mascarou o sintoma, você aliviou a dor com competência, com cuidado, mas a causa ainda continua. E quando o corpo não aguenta mais compensar, a dor retorna. E o sintoma retorna, às vezes com mais intensidade do que antes. O ciclo de melhora e regressão é um dos sinais mais claros de que a avaliação não chegou à sua origem. Não porque você errou, mas porque o modelo de avaliação que você aprendeu não foi desenhado para você encontrar as causas. Foi desenhado para tratar as queixas. A solução não é mudar o exercício, é mudar a avaliação e o que você está procurando nela. Mapear as compensações, entender a interdependência regional, identificar qual região falhou primeiro e redistribuiu a carga para onde a dor apareceu. Depois de 25 anos, posso garantir para vocês que quando identificamos a causa verdadeira e não o sintoma, o resultado não é temporário. Ele se sustenta, porque você não tratou o que gritou, você resolveu o que realmente falhou. Dor de joelho não é um problema de joelho. Na maioria das vezes é um problema de gestão de carga. O joelho está no meio do caminho entre o quadril e seu tornozelo e pé. E quando o quadril está instável ou o tornozelo e pé não absorve impacto, o joelho acaba sendo sobrecarregado e isso o seu corpo traduz em forma de dor. Fortalecer o quadríceps sem endereçar o quadril, o joelho continua apagando. Liberar o joelho sem olhar para o pé, o problema volta em 6 semanas. E aqui está o que muda quando você pensa em sistema. Uma paciente chegou com condropatia de joelho, já tratada por 2 vezes com fisioterapia e outros profissionais, mas a dor sempre voltava, ela nunca melhorava. Na avaliação específica, o problema do joelho estava na rigidez dos rotadores internos do quadril e o fêmur, não exercendo a sua função, sobrecarregava a patela que desviava para dentro. A conduta mudou na primeira sessão e a recorrência parou. O joelho está fazendo o máximo com o que tem. O erro está em tratar, como consequência, o ponto de carga sem perceber de onde ela vem. Eu vou te contar o que muda de concreto quando você para de tratar onde dói e começa a tratar o porquê dói.
Eu não vou falar de 6 coisas, eu vou te falar de uma, porque uma é o suficiente para mudar tudo. O tempo de tratamento cai, e não por acidente. Quando a avaliação chega à causa, a primeira sessão já tem direção. E você não gasta 3 semanas tentando abordagens. E você não troca exercício porque o anterior não funcionou. Você entra na sessão sabendo o que o corpo precisa, porque você lê o sistema e não só os sintomas. Um exemplo é um paciente com dor lombar crônica. O protocolo padrão começa no core, com fortalecimento, estabilização e de 6 a 8 semanas de progressão. Com frequência, o protocolo funciona parcialmente. Outras vezes, o paciente volta. Quando a avaliação identifica que a restrição primária está na mobilidade de quadril e que o core hiperativo é uma compensação, não uma fraqueza, a conduta muda na primeira sessão. O objetivo muda e o resultado aparece metade do tempo. Não porque o profissional é melhor, porque ele está olhando para o lugar certo. Menos sessões não significa menos valor, significa mais precisão. E paciente que você resolve o problema, ele volta por escolha, para a performance, para a prevenção, para cuidado. Eu vou te contar sobre o momento exato em que eu parei de adivinhar. Foi numa terça-feira e eu tinha atendido 6 pacientes, cada um com uma queixa diferente. E em todos eles eu sentia a mesma coisa, que eu estava reagindo e não conduzindo. Eu tinha exercícios em mãos, eu sabia a técnica, mas faltava um fio que conectava tudo isso. Um sistema que me dissesse, olha aqui, testa isso, começa por aqui. Foi quando eu comecei a cruzar raciocínio clínico, interdependência regional, trilhos anatômicos, treinamento da fáscia e modulação do sistema nervoso autônomo. Pela primeira vez, tudo fez sentido. Eu não precisava de mais informação. Eu precisei era de organização. Foi aí que nasceu, ou foi o início do método TAF. Não como um produto de venda, mas uma necessidade minha em parar de adivinhar e ser mais assertivo. A respiração do seu paciente pode estar sabotando o tratamento. E talvez você nem tenha incluído ela na avaliação. Quando o diafragma não desce como ele deveria, as costelas não se expandem e o ar sobe. Aí vira uma respiração torácica alta. E o corpo inteiro reorganiza a estratégia para compensar. Cervical, lombar, assoalho pélvico, tudo se adapta. A fáscia do diafragma conecta estruturas que vão desde a cervical até o assoalho pélvico. E quando ela fica rígida e endurece, o impacto se espalha para várias áreas que o paciente nem associa que é da respiração. Mas como incluir isso na sua avaliação sem complicar o fluxo? Fazendo 3 observações simples antes de qualquer teste. Primeiro, observe o movimento das costelas. Elas se expandem lateralmente ou o ar já sobe direto para a região torácica. Segundo, observe a posição do tórax em repouso, costelas elevadas e flare torácico são indícios de alguma alteração. Terceiro, peça para o paciente respirar fundo e observe o que o abdômen dele faz. Se ele se expande na inspiração ou se ele retrai. Se você encontrar qualquer um desses sinais na respiração, significa que ela precisa participar da sua conduta. Não como exercício, mas como estratégia e raciocínio de avaliação. Porque antes de você pedir estabilidade torácica, mobilidade lombar ou estabilidade lombar, o diafragma precisa estar funcional. Respiração disfuncional não é detalhe, é causa. E quando você aprende a observar, você tem uma informação que a maioria dos profissionais deixa de olhar na hora de avaliar. Então, agora eu estou aqui batendo um papo porque eu quero saber de vocês, quem aí anda perdido nos atendimentos, tá? O que eu quero dizer? É para falar ou é para escrever? Tanto faz, você pode abrir o áudio e falar comigo também. Muito obrigada, Liana. Você Eu conta fui um uma das pouquinho, Liana. primeiras que fez o método, né? Até porque eu ajudei a desenvolver. E aí eu parei de dar aula de yoga. E aí eu tô há mais de um ano sem dar aula de yoga. E aí nem no meu corpo eu tô conseguindo mais colher os frutos. Então, quando você falou que você ia dar uma aula aberta, eu falei, vou reviver, porque eu até sei os trilhos anatômicos. Mas é muita informação, e quando a gente não coloca na prática, parece que assim, eu sou da época da enciclopédia, eu tenho uma coleção da Barça na minha cabeça, mas quando eu preciso, eu nunca lembro qual é o livro que eu tenho que pegar. Então, isso me deixa um tanto quanto ansiosa. Aí, quanto mais ansiosa eu fico, menos eu me sinto capaz. Então, hoje eu estou aqui para isso, para voltar a me sentir capaz. Porque quando eu saí do método TAF, eu me sentia muito capaz. E depois eu me perdi nisso. Então, estou de volta. E coisa boa, coisa boa. Muito obrigada, Liana, por ter aberto aí
o seu relato. Isso acontece mesmo. Quando a gente coleciona cursos, ou quando nós não colocamos em prática aquilo que a gente vivencia todos os dias, essa informação se perde. E estar próximo da fonte faz toda a diferença. Então, eu também sou uma estudante, eu também busco informações, e esse aprofundamento dentro de um método é imprescindível. Por isso que, quando você escolhe o direcionamento, e você vai escolher esse método, essa pessoa, aprofunde-se nisso. É a mesma coisa de eu perguntar para vocês aqui, quem trabalha com Pilates aqui? Levanta a mão aí para eu ver. Várias pessoas. Vocês se aprofundaram no método? Vocês estudam o método e vivem o método? Sim, ótimo. No método TAF é a mesma coisa. Quanto mais você se aprofundar no método, mais resultado você vai ter. Isso eu garanto para vocês, tá? Vou voltar meu compartilhamento aqui. Alguém mais quer falar? Sua experiência? Você já esteve nesse lugarzinho? Meus alunos têm muitas recidivas, isso frustra bastante. Natália, teve um conteúdo que eu gravei, até coloquei no meu Instagram, exatamente sobre isso. Eu fui uma profissional frustrada por muitos anos, principalmente quando voltava com a mesma queixa. Nossa, aquilo acabava comigo. E eu sempre eu sempre gostei de avaliação, sempre gostei de olhar o corpo, e eu sempre fui muito curiosa. Então, quando eu comecei a colocar o método TAF em prática, e eu comecei a colocar o método, como eu vou dizer para vocês, intuitivamente. Eu tenho uma equipe e eu precisava passar isso para minha equipe. Eu percebi que isso cada vez ia diminuindo, essa recidiva, essa queixa do aluno, porque eu entendi que o corpo, quando ele se adapta, né, e ele se adapta fora da biotensigridade, ele pode gerar uma lesão. E eu não conseguia corrigir a adaptação. Eu corrigia só os sintomas e não a causa. A partir do momento que você corrige a causa, você pode ter certeza que a recidiva é muito menor ou quase nunca. Quase nula, né? Que bom aí. Deixa eu fazer um negócio aqui. Aqui. Muito bem. Bom, quem eu sou? Eu queria me encontrar aqui, calma. Eu não tô sabendo ver vocês. Aqui. Bom, eu sou o Manu Bortolo, tá? Eu sou apaixonado pelo movimento já há alguns anos, e há mais de 25 anos. Eu tenho o meu estúdio aqui em Barretos, interior de São Paulo, aqui no Brasil. Chama-se Estúdio Equilíbrio, e é meu espaço de transformação, performance e reabilitação, tá? Eu sou formada em fisioterapia, fiz pós-graduação em ortopedia e traumatologia na PUC do Paraná, no sul do Brasil. Sou certificada pela Pilates Method Alliance e tenho formações em Pilates clássico e contemporâneo, terapia manual e treinamento da fáscia. Vocês vão conhecer um pouquinho da minha história, e eu acho que esse painel aqui resume um pouquinho da minha história hoje. Ô, filha, faz favor para mim. Entra aqui de novo no Zoom, igual você estava. Olhem essa foto aqui, deixa eu pegar uma canetinha aqui. Olhem essa foto aqui, ó. Estão vendo o meu cursor, certo? Essa foi o primeiro curso que eu fiz pós-parto da minha filha mais nova. Tem exatos 12 anos. E foi aqui a virada de chave da minha vida. A partir deste curso, eu escolhi o trajeto que eu queria. E aí, nesse curso, eu entendi que existia a fáscia e que era um mundo novo para mim e que eu precisava estudar isso. Muitas vezes, eu deixei a minha família para estudar. Me emociono só de lembrar quantas datas especiais eu estava estudando,
ou em congresso, ou fazendo curso, para poder aprimorar e trazer como base tudo que eu falo hoje. Tá? O ápice foi, principalmente, procura para mim um negócio para ela fixar aqui. Eu queria ver a galeria. Achei. O ápice foi ir para os Estados Unidos e conhecer Thomas Myers. Thomas foi um, um divisor de águas também naquilo que eu trago como base, como conceito. E conhecê-lo pessoalmente na casa dele, estar com ele, beber da fonte, foi sem dúvida algo que transformou minha vida. Eu tive excelentes mentores ao longo da minha jornada. Aqui vocês podem ver também no centro, deixa eu riscar, Jerusa Gurak, Viviane Valles, que foram as minhas primeiras mentoras, foram as primeiras que me ensinaram Pilates mesmo, um Pilates contemporâneo de qualidade, maravilhoso, que depois eu me tornei treinadora delas para dar os cursos de formação em Pilates. Então, nessa foto que eu estou aqui, na esquerda, eu estava dando um curso de Pilates, uma formação. Então, eu dava curso de formação em Pilates. Teve Glaucia Adriana também, que no começo da minha carreira, lá jovenzinha, estudei muito com a Glaucia, principalmente quando eu estudei fáscia em movimento. James Dávila, aqui embaixo. James, ele é do Garuda, ele que desenvolveu o Garuda. Garuda é um método que envolve a face em movimento, apesar dele não falar especificamente de face no curso dele, mas é totalmente facial aquilo que ele traz ao movimento. Já me encontrei com ele diversas vezes e ele é uma criatura maravilhosa. Aqui tem Fernanda Vancini, Marcela Piston, Glaucia Adriana nessa foto aqui, que também o método MoveFlow me ajudou a abrir mais ainda o olhar para os trilhos anatômicos, para a face em movimento e trazer mais embasamento ao que o método TAF é hoje. Me encontrei com Robert Schleip, que é um cientista da nossa face e que muito do treinamento da face vem desse cientista que traz para a gente o que ele vê na ciência. Tem esse livro dele, Face no Esporte e Movimento, já tem uma edição atual. E o Robert Schleip, ele ainda é o papa cientista da face, e na qual eu tenho extremamente admiração. E o Hannes, que é esse aqui do cantinho, do Fashion Fitness. Então, para quem é da educação física, do treinamento, treinamento facial, né? E o Hannes é também uma sumidade no assunto. E as minhas vivências e práticas, aqui Thomas Myers e Jill Miller, que eu estudei com eles lá nos Estados Unidos, minhas vivências e práticas no método Pilates e também minhas experiências no meu corpo da face em movimento. Quem está com o áudio aberto, vou pedir por gentileza para fechar o áudio. Aqui nessa figura central, foi acho que há 2 anos atrás, quando eu palestrei para um grupo de médicos falando sobre biotensegridade nessa época. E tudo isso aconteceu ao mesmo tempo enquanto eu desenvolvia o método TAF. Hoje, aqui com vocês, tem várias das minhas mentoradas que já experimentaram o método com elas mesmas, no estúdio delas, na prática delas, e que se vocês quiserem conversar, elas estão aqui disponíveis para vocês compartilharem o quanto o método TAF impactou na vida delas. Então, essa é um pouquinho da minha história, de quem eu sou, tá? Então, eu participei muito de congressos nacionais e internacionais, fui palestrante também de congressos. Eu me certifiquei em Anatomy Trains Emotions, Slings Myofascial Training, Garuda, Girotonic, Toque de Tenseguridade com Fernando Bertolucci, Fascial Fitness com Johannes, o Body Reading com Thomas Myers e o Rolling Along com Jill Miller, e também sou formada no Inner Balance. São todos métodos que trabalham o movimento facial, né, e o treinamento da face em si. Hoje, tá, o método TAF vai tomar novos rumos. Até estou vendo que a Cristina está aqui presente. Eu agradeço demais a sua presença, Cristina. Estou muito feliz. A Cristina é fisioterapeuta da Universidade do Porto. Cristina, muito obrigada pela presença. E a Cristina me convidou para escrever artigos científicos
sobre o método TAF, porque o método, como diz ela, precisa ter esse embasamento científico, porque ele merece ter esse embasamento científico, né, Cristina? Foi o que ela me disse, eu fiquei muito feliz. E também me fez o convite para fazer o doutorado aí, com ela. Eu só faço desafios. A Manu É, é que tem, a Manu é que tem valor. Eu acho que o método precisa de ser, para ser divulgado, também precisa de ter, e para se ficar de conhecimento público e científico, é um desafio que eu coloquei à Manu, que a Manu aceitou logo de imediato e estava cheia de ideias, e então eu disse, essas ideias todas, tudo juntando, dá para fazer um doutoramento. E então daí o meu desafio, eu não faço nada, é a Manu que vai fazer tudo. Eu serei uma pequena ajuda no meio de todo este processo. Se a Manu conseguir aceitar o desafio, que eu acho já que sim, aceitei. eu acho que sim, que a Manu tem tudo para poder desenvolver cientificamente e validar cientificamente o método. Muito Obrigada, obrigada, Cristina. Manu. Obrigada, estou muito feliz com a sua presença. Aceitei já o desafio, né? Porque, na verdade, eu amo um desafio, gente. Essa que é a verdade. Mas eu também quero, como eu disse lá no começo do vídeo, o método TAF, ele surgiu para ajudar pessoas a ajudar pessoas. E você ter essa validação na ciência para que o máximo de pessoas tenha acesso, eu acho que essa é a minha nova meta, né, para alcançar. Bom, então eu desenvolvi o método TAF através da minha experiência clínica. E é aí que está a diferença. Eu peguei todos esses cursos, livros, artigos, tudo isso, porém eu coloquei na prática. E aqui já vai meu primeiro puxão de orelha. O que adianta vocês fazerem curso e não colocarem na prática? Precisa ter a prática envolvida. Prática é, aprendi hoje, amanhã eu já vou usar. Hoje eu vou usar. E foi por causa dessa experiência clínica que eu transformei tudo em 7 pilares para que vocês sigam passo a passo o método TAF. Então, tem um monte de coisa que a gente lê e que na clínica não condiz. E eu trouxe a clínica para vocês. Claro que eu precisei conceituar o método, deixar ele replicável, porém a minha experiência clínica falou muito mais alto aqui em tudo que vocês vão escutar hoje. Então, o método TAF, ele não é um protocolo, gente, tá? E para quem veio aqui hoje esperando uma receita de bolo, sinto muito. O método TAF é um método de pensamento clínico. Ele surgiu para você organizar a avaliação, o seu raciocínio clínico e a sua decisão terapêutica. Ele une o conceito dos trilhos anatômicos, da interdependência regional, do treinamento e modulação do sistema facial. Por que funciona? Porque ele tem clareza e gera eficiência, sem achismo e sem improviso. Isso é o que eu prometo para vocês utilizando o método TAF. E nós vamos agora para o nosso caso real, porque eu já sei que é tarde aí, eu não vou ficar enrolando vocês, tá? Nosso caso real, mas antes eu preciso falar sobre isso. Trilhos anatômicos. O método TAF, um dos conceitos e um dos embasamentos dele está nos trilhos anatômicos, tá? Que é um mapa corporal desenvolvido por Thomas Myers. E através dessa leitura eu comecei a entender que o corpo todo era um sistema integrado. Então, se uma pessoa aparecia com uma dor no pé, eu olhava por todo o sistema. E às vezes a dor no pé dessa pessoa vem de uma pelve desorganizada, vem de uma cervical desorganizada. Porque existe a linha lateral, que é essa linha aqui, que eu vou riscar para vocês. Deixa eu mudar a cor. É essa linha aqui, que fala para mim que o meu pé está conectado com a minha cervical. Simples assim. E eu vou tratar a cervical em vez de tratar o meu pé. Eu vou longe do sintoma. E tô para dizer para vocês uma afirmação. Profissional. Quando o seu cliente chega e fala para você que está com dor no ombro, e a primeira coisa que você faz é colocar a mão no ombro, desculpa, você está muito atrasado nos estudos. Muito. Só de vocês estarem aqui hoje, vocês são diferentes da maioria dos profissionais que eu conheço.
Então, parabéns por estar aqui presente hoje e por levar esse conceito dos trilhos anatômicos a sério. Então, um dos pilares, um dos conceitos do método é embasado nesse raciocínio dos trilhos. Nós temos essa primeira linha aqui, que é a linha superficial posterior. Linha superficial posterior, LSP, tá? Ela vem desde a sola dos pés, passa lá na panturrilha, passa atrás do joelho, isquiotibiais, ligamento sacrotuberal, sacro, eretores da coluna e vai lá na galha aponeurótica em cima da sua sobrancelha. Então, vai lá, passa pela face epicranial, vai lá na frente. Essa é a linha posterior. Nós temos a linha superficial anterior. Também vem lá dos pés, né? Da parte anterior dos pés, sobe pelo tibial, passa pelo patela, quadríceps e para aqui na sua pelve. Como Thomas Myers considera pelve como uma coisa só, ele tem essa descontinuidade através dos tecidos, mas tem a continuidade através dos ossos, e aí ele segue do pubis, reto abdominal, face external, econ, e aí passa como se fosse uma tiara atrás da sua cabeça. Essa é a linha superficial anterior. Nós temos a linha lateral, também começa lá nos fibulares, o pezinho está cortado aqui, mas começa lá nos fibulares. Também vem pela parte lateral da sua perna, pega também o côndilo femoral aqui embaixo. Aí tem tensor da face lata, trato tibial, glúteos, especialmente glúteo médio e mínimo. Passa aqui também como os intercostais. Tem a nossa linha lateral profunda que pega um pouquinho da camada do quadrado lombar. Aí vai, como se fossem X aqui, né? A gente chama de nossas cruzinhas. Vai para esplênio da cabeça, do pescoço, também, econ, e aí se insere lá no processo mastoide. E hoje, essa aqui é a estrela de hoje. Nós vamos falar muito dessa linha. Na verdade, o nosso caso clínico está todo envolvido com a linha espiral. A linha espiral é uma linha... Aqui, deixa eu colocar a linha lateral para vocês. A linha espiral é uma linha helicoidal. Ela começa do lado direito, lá do processo mastoide, ela cruza nas costas, ela vem cruzando, né? Romboides e serrátil e vem parando, ó. Ela vem aqui, ó, intercostal, oblíquo externo, oblíquo interno, linha alba, até a pelve do outro lado. Fátima, fecha para mim seu áudio, por favor. Fátima Tereza, fecha seu áudio para mim. Obrigada. Desce pela perna, aí ela vai até a frente, pegando o tibial anterior, passa como um laço em volta do seu pé, embaixo dele, sobe pela linha posterior, atrás dela, aí ela vem subindo, pega bíceps femoral, que é muito importante nessa linha, aí cruza contralateral aos eretores da coluna e vai parar lá do outro lado, também no mesmo lugar onde ela nasceu, só que do outro lado. Nós temos a linha profunda anterior e a LPA é todo o nosso recheio do nosso corpo. Ela pega as nossas vísceras, ela pega o arco plantar, ela pega a parte de dentro da sua perna, não só em questão musculares, mas também em questões viscerais, assoalho pélvico, diafragma, ela vai atrás da face external por dentro, pega esses músculos ioídeos profundos, tá? Todos eles. Então, é o nosso recheio, tudo que está por dentro do nosso corpo, nós chamamos de linha profunda anterior. Nós temos as linhas dos braços, são 4 linhas. As linhas anteriores dos braços e as posteriores. Anteriores existem linhas superficiais e profundas, posteriores também superficiais e profundas.
E nós temos 3 linhas funcionais, que são essas linhas aqui embaixo. Essas linhas funcionais, existe a linha funcional posterior, que é essa primeira aqui, a funcional anterior e a ipsilateral. Cada uma delas tem suas particularidades e toda vez que eu avalio um caso onde a pessoa fala para mim, eu jogo beach tênis, eu jogo tênis, ou que é um atleta, eu levo muito em consideração o trajeto dessas linhas, porque muitas das respostas estão nelas. Hoje, como eu disse, vamos ver um pouquinho mais da linha espiral. Deixa eu apagar tudo esse monte aqui de risco. E eu vou trazer para vocês o nosso caso. Você olha para mim? Fecha a porta ali para a mamãe. A luz está falando alto. Esse próximo slide fala um pouquinho do que é a ficha de avaliação do método TAF. Ela não está inteira aqui, é óbvio, porque não teríamos tempo para falar tudo isso. Na formação a gente fala, obviamente, tudo. Mas eu tenho esses bonequinhos aqui, que conforme as pessoas vão me contando a história dela, eu vou pintando os bonecos exatamente para associar qual trilho anatômico está envolvido na história dessa cliente. Hoje, eu vou trazer do lado direito aqui, vocês estão vendo, são as compensações posturais da linha espiral. E é exatamente isso que a gente vai ver no nosso caso clínico. Quero que vocês enxerguem comigo todas as compensações posturais desse trilho anatômico. E nessas compensações posturais, vocês vão enxergar o que eu chamo de vítimas. Cada trilho anatômico tem compensações posturais. E essas compensações eu ensino todas no método TAF e todas as compensações posturais, quando você sabe identificá-las, sabe como testá-las, tem testes específicos para isso, você pode tratar. Então, quando eu olho aqui e falo pronação e supinação do tornozelo, o seu cliente chega, você olha e ele tem pronação e supinação. Trabalhe a sua aula com isso. Só uma informação vai transformar em uma grande aula. Melhor do que você olhar para o seu cliente, dar aula por aula, atender por atender e não se preocupar em melhorar a prono ou supinação do seu cliente. Então, eu trago muita informação na formação do método TAF e você pode trabalhar com uma coisinha ou trabalhar tudo. Vai depender do quanto você domina o método. Então, vou trazer aqui para vocês. O método, ele tem 7 pilares. A anamnese, que é a história, e o que importa para a gente aqui no método TAF é a cronologia da dor. A ordem em que essa história é contada. Então, se ela falar para você assim, que ela torceu o pé, e agora ela está com uma dor lombar, a história, o pé dela é possível causa da dor lombar. O que uma torção, um entorse, traz de compensações posturais para essa lombar estar dolorida? Então, eu preciso investigar. Então, quanto mais o seu cliente fala a história dele, mais você tem acesso a informações ocultas que podem aí matar a charada de todo o caso. Raciocínio clínico, eu trago essa bagagem da fisioterapia, educador físico vai trazer a bagagem que ele tem da formação dele, terapeutas manuais vão trazer a bagagem que carregam aí da formação. E o raciocínio clínico é quando você pensa, poxa, se eu torci meu pé e a minha lombar tá doendo, o que tem no meio do caminho mesmo? Tem um joelho. Será que o joelho não tá atrapalhando essa descarga de peso? Ou o joelho se adaptou de uma forma que está gerando compensação na lombar? Isso é raciocinar. É saber que o nosso corpo tem o que eu chamo de interdependência regional. Tudo está conectado. Ainda mais se correlacionarmos a fáscia, trilhos anatômicos. Então, o pilar 2 e 3, eles são praticamente a mesma coisa. Um fala de interdependência regional e o outro fala de fáscia. E você pode usar os trilhos anatômicos como um mapa corporal para te ajudar a matar essa charada. Então, eu falo para os meus alunos que fazem a formação e que são minhas mentoradas. Só com o pilar 1, 2 e 3,
você descobre quem são as vítimas do corpo do seu cliente. E você pode chegar numa conclusão que, nossa, a linha lateral dessa minha cliente está muito prejudicada. Então, você vai pegar suas aulas, um X aulas, e vai se dedicar melhor a organizar essa linha. Com certeza, ela vai refletir em todas as outras linhas que estão sofrendo também algum tipo de compensação, porque ela não está fazendo o trabalho que ela deveria fazer. Tá bom? O pilar 4 é o pilar que os fisioterapeutas mais gostam. É o pilar do gesto da dor. No método TAF, eu ensino vocês a olharem, claro, o trilho anatômico em movimento durante o gesto da dor. Mas eu ensino vocês a olharem o trilho sinérgico e o trilho estabilizador. O trilho sinérgico, quando ele não está contribuindo no movimento, provavelmente ele é o trilho vilão. Mas quando o trilho sinérgico não está contribuindo com o movimento, provavelmente o trilho vilão vai ser qual? O trilho estabilizador. Tudo isso você vai aprender na formação. A avaliação estática e a avaliação dinâmica é o que vocês vão ver hoje, na prática. É o pilar 5 e o pilar 6. O que é uma avaliação estática? É o mapa das compensações posturais. Eu vou ensinar para vocês e vou mostrar aqui no corpo da minha filha todas as compensações posturais da linha espiral. Vocês vão conhecer. E existem testes específicos para você determinar as coisas. Por exemplo, Manu, o que é um teste para ver se o joelho é valgo ou não? Existe um teste chamado teste valgodinâmico. Eu vou te ensinar. Manu, como que eu vejo hiperextensão de joelho? Tem um teste que você vai ver hiperextensão de joelho. Manu, como que eu vejo deslocamento pélvico anterior? Tem um teste que você vai ver o que é deslocamento pélvico anterior. Tudo isso é esmiuçado, passo a passo para vocês. E a avaliação dinâmica são os trilhos anatômicos em movimento. Então, nós vamos analisar a flexão, a extensão, a lateralização e a rotação dessa pessoa em movimento. E a marcha também. Então, podemos avaliar a marcha. Geralmente, aquele trilho que, quando você enxerga o movimento e você percebe que aquele trilho tá, esse trilho tá esquisito, ela fez uma flexão de tronco muito ruim, nossa, ela tá muito compensada nesse movimento, pode saber que esse trilho é a vítima, tá bom? Não vai ser a vilã. Para quem que vocês vão olhar? Para o trilho sinérgico e para o trilho estabilizador. Então, é nesse pilar que eu comprovo o que eu vi lá no gesto da dor. E é no pilar 5 que eu comprovo o que eu vi no pilar 1, 2 e 3. Então, tem essa comprovação matematicamente, porque a Liana fez isso para mim. E depois, é claro, que você vai diagnosticar e você também vai aplicar o tratamento, que eu também falo isso na formação, tá bom? Deixa eu interromper o compartilhamento. Muito bem. Tudo bem até aqui? Sim? Vamos para a prática? Tá bom. Vamos aqui, Bel. Deixa eu... Eu vou me destacar, tá bom? Para vocês me verem grande aqui. Combinado? Deixa eu ver se a gente vai conseguir uma profundidade melhor aqui. Perfeito. Pode, tira para mamãe. Eu vou pedir um favor. Elisa, me fala a compensação por compensação da linha espiral, por favor, tá? Porque eu tô sem meu guia aqui. Essa é minha filha querida. Você vai ter que vir aqui, ó, nesse pedacinho. Dá para ver o pé, certo? Deixa eu chegar. Ótimo. A Isabela está com uma queixa de dor cervical e lombar. E a queixa dela é parada. Ela tem dor parada, não é em movimento. Nossa, Manu, e agora? Como é que eu vou avaliar o gesto da dor? O gesto da dor é esse, parado. É isso que você vai avaliar. Olhando a Isabel e o mapa das compensações, eu vou lá no mapa das compensações e pego exatamente a linha espiral. A primeira compensação, qual é, Elisa?
Pode observar. Quer que comece pelo pé? Por cima ou Exato. por baixo? Pelo Pelo pé. pé? Ok. Pronação ou supinação do tornozelo? Exato. Pronação e supinação do tornozelo. Alguém aí, pela frente, consegue enxergar se o pé dela está para dentro ou para fora? Hum. Pode Ah, abrir não, o Tá para desculpa. fora. Dá, Tá dá para supinado. chegar, dá para Dá Tá para chegar um chegar? supinado. pouquinho. Aparentemente supinado esquerdo. Mais do que direito. Supinado. Vira de costas. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma caneta aqui. Lá no método TAF, ó, tá vendo essa linha tag? Consegue enxergar? O pé dela, ele está pronado. Ele tem uma tendência à pronação e não à supinação. E o que importa? Se você enxergou supinado ou pronado, no momento, o que você vai fazer? Esticar que você viu isso. Simples assim. Só isso. E na ficha de avaliação, vocês vão ver duas colunas, tá? Existe a coluna, a primeira coluna e a segunda. A primeira é de avaliação e a segunda é de avaliação, exatamente para você comparar numa próxima avaliação. Então, eu vou lá na minha ficha de avaliação e marco um X. A Isabel tem pé pronado. Ok. Tá lá. Próxima compensação. Posso só dizer uma coisa, Manu? Eu aqui, nesta situação, para não confundir um bocadinho, o facto de ter ou pronação ou supinação significa que pode ter aqui uma situação relacionada com a linha espiral, que é aquela que nós estamos neste momento a perceber. Portanto, Exato. independentemente se é supinação ou pronação, é para checar que é positivo. Exato. Ok. É positivo. Ela tem alguma coisa na linha, ela tem uma compensação que envolve a linha espiral. Vocês vão ver que também é a linha lateral. Mas ela tem uma compensação na linha espiral. Ponto. Matematicamente. Simples assim. Próximo, Elisa. A seguir é a rotação e deslocamento medial do joelho. Rotação e deslocamento medial do joelho. Vou pedir para a Isabel se aproximar por causa da luz. Deixa eu virar a luz para você. Aproxima um pouquinho mais. Conseguem enxergar a rotação medial do joelho da... Fecha a perna. Sim ou não? Sim. 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 Evidente. Eu vou lá, xizinho. Simples assim. Anota, Próximo. positivo. A seguir, a rotação pélvica sobre os pés. Rotação pélvica sobre os pés. Existe um teste no método TAF que eu vou ensinar para vocês, que são os cilindros. E eu aprendi isso com o Thomas Marques. Faz assim para mim, braço. Vocês enxergam mais os músculos adutores da Isabel ou mais vasto lateral? Vasto lateral. Vira É de sim, costas. vasto lateral. De costas dá para ver mais ainda. Vocês enxergam mais adutor agora ou vasto lateral? Adutores. Entendeu? Então, ela tem o que a gente chama de cilindro. E as pessoas, elas têm cilindros na parte de cima e na parte de baixo do corpo. Então, eu tenho um cilindro aqui e eu tenho um cilindro aqui ou um cilindro aqui. O fato é, enxerguei mais adutor ou enxerguei mais vasto lateral, ela tem essa compensação da linha espiral. Gente, Mais uma. Cheque. Rotação das costelas sobre a pelve. rotação das costelas sobre a pele. Existe um outro teste no método TAF
Eu saí tão correndo lá do meu estúdio que vocês acreditam que eu não peguei o palitinho do meu tá? Não tá aqui, né? Já levou todos. É simples. Vira de lado, Bel. Deixa eu começar. Como que eu vou ver? Eu vou colocar um dos palitos, eu vou colocar, deixa eu pegar outra coisa aqui para ilustrar. Só um minutinho, gente. Eu vou colocar um palito na borda inferior da escápula e um palito na base do saco. E eu vou simplesmente olhar por cima para ver a posição dos palitos. No caso da Isabel, ela tem o palito de cima está retinho e o palito de baixo está rodado. Então, ela não tem compensação das costelas, da rotação das costelas sobre a pelve. Ela tem rotação da pelve. Então, eu não marco essa compensação. Mas eu quero tirar a prova dos 9. Então, vamos tirar a prova dos 9. Vai descendo, vai na mão lá do chão, viu? A hora que fala, para. Para. O que aconteceu com a Isabel? O palito de cima, vamos, volta que eu vou mostrar para eles de costas. Olha o que acontece com o palito de cima. Relaxa a cabeça. Percebe que o palito de cima fez uma inclinação? Sim. Essa ponta aqui está mais alta? Volta. Então, a Isabel tem inclinação da caixa torácica. Ela tem rotação da pelve e inclinação da caixa torácica. Isso é o que o teste do palito me deu, de informação. Que é a próxima compensação, certo? É o ombro levantado ou deslocado anteriormente. É, ombro rodado ou deslocado anteriormente. Mas a Isabel tá fácil de olhar isso, certo? Mas não, como que eu olho? De várias maneiras. De frente, olha só a posição desse braço e olha a posição desse braço. Olha a distância desse ombro com esse ombro. Eu consigo ver pelo teste dos palitos. Esse aqui é muito maior do que isso. Então, eu consigo perceber que esse ombro ele está fora do ajuste dele. Não está igual ao outro. Eu vou lá e marco. Simples assim. Sem procurar período, gente. Simplesmente marco. Ok. E inclinações, deslocamentos ou rotação da cabeça? Com esse teste do palito que eu acabei de fazer. Precisa mais que isso? Conseguir enxergar? Que ela inclina a cabeça para cá? Para a esquerda? E além disso, ela tem um pouco de anteriorização cervical. Pouco muito. Certas coisas, o corpo do seu cliente vai ser fácil de identificar. Mas outras, você vai precisar de fazer testes específicos. Por isso que eu trago dentro da formação testes específicos. Hoje eu trouxe, mostrei um pouquinho dos testes da linha espiral. O que o corpo da Isabel acabou de me dizer? Que ela tem muitas compensações na linha espiral. Então, eu vou cuidar da linha espiral dela, que é uma grande vítima. Alguma parte da linha dela está fazendo compensação, está deixando de funcionar direito, e por isso o corpo dela está adaptando na lombar, adaptando na cervical, e aí essas compensações estão gerando desconforto. Porque o corpo tem que o tempo todo sustentar algo que ele não precisa, ou que não deveria. E se eu organizar o corpo dela, minimizando essas compensações, com certeza a dor dela vai diminuir. Obrigada. Aí a pergunta é a seguinte. Manu, as outras linhas influenciam nisso? Com certeza, influenciam. Eu preciso necessariamente começar pela linha espiral? Não. Se você conseguir identificar as causas,
Você pode já começar direto na calça. Mas tenham uma certeza: se vocês organizarem essas compensações, sua cliente vai ficar muito melhor. Isso é fato. Por que que a linha espiral da Isabel está assim? Essa é a pergunta que vocês têm que fazer. Por que que a linha espiral, dentre todas as linhas, é a linha que mais compensou? E eu já fiz, né, obviamente, a avaliação dela completa. Por isso que eu trouxe a linha espiral, porque a linha espiral da Isabel deu a maior índice de pontuação. Foram 5, né, Elisa? 4 ou 5 que ficou? Deu quase 100%. Faltou uma, certo? Não escutei. Desculpa, tinha desligado o micro. Sim, sim, quase 100%. Quase Faltou. 100%. Então, a linha espiral é a vítima, eu vou cuidar das compensações dessa linha espiral. Manu, eu vou olhar o todo ou as partes? Para os fisioterapeutas, olhar o todo fica mais fácil. Eu vou dar exercícios globais para a linha como um todo, linha espiral, ok. Para educadores físicos que trabalham mais com musculatura isolada ou as partes, eu vou ajudar vocês a identificarem qual é o músculo que está hiperativado, hipoativado, encurtado, fraco, forte demais. E aí vocês vão equilibrar as partes do todo. Por isso que o método faz sentido para as três, né, grades: terapia manual, fisioterapia e educação física. Por quê? Porque na terapia manual você vai identificar qual é o músculo que você precisa intervir com a terapia manual. Fisioterapia é a mesma coisa. Você vai identificar as partes do todo e cuidar do todo. E o educador físico também vai identificar o que é que ele tem que fazer em cada pedacinho dessa linha espiral. Certo? Dúvidas? Quero perguntas agora. Perguntas, quero saber se fez sentido tudo que eu falei até agora. O que. Gente, isso aqui é 1/10 do que é a formação. É difícil até de falar, né, para quem fez a formação. Mas é 1/10. Quero perguntas de vocês, porque através das perguntas eu consigo esclarecer mais ainda como que eu chego nessa solução milagrosa. Pode abrir o áudio, quem quiser falar, tá? Vou perguntar eu. A Manu falou há pouco que, pronto, chegou a este ponto de, acabou por avaliar especificamente a linha espiral, porque já conhece bem a situação, já fez o historial, ahm, e agora disse que seria a linha espiral, neste caso, seria uma vítima. Então, como é que se chega a essa conclusão da vítima? O pilar 5 é o mapa das compensações. Então, existe lá, assim, linha superficial anterior, linha superficial posterior, linha lateral, linha espiral, linha profunda, linhas funcionais, linhas dos braços. Eu vou ticando tudo o que eu vejo ali no mapa e somo essa pontuação. Então, na linha espiral, tá vendo o número 16? Eu somo 16 vezes 4. Eu chego numa porcentagem. E aí, no caso da Isabel, eu fiz a porcentagem de todos os trilhos. Eu sei todas as compensações posturais de todos os trilhos. Só que a linha espiral foi a que teve maior pontuação. Então, ela é a maior vítima. Manu, as outras são também? As outras são, mas em menor escala. Por isso que eu falo que Sim. você pode cuidar da linha espiral e pode cuidar da linha lateral. Mas a linha espiral é a grande vítima do corpo da Isabel. Porque a Manu, entretanto, também enquadrou esses resultados, que no fundo está a quantificar com a história dela, com aquilo que era o gesto da dor e todo o historial que colheu antes, Exato. Na não é? história da Isabel, então o que ela tem de história? Só para contextualizar aqui com vocês. Ela caiu, bateu o cóccix. Uma amiguinha dela derrubou ela há quantos anos? 2 anos? 3 anos?
uns 3 anos atrás, ela caiu e bateu o cóccix. E não sei se vocês repararam na postura dela, além dela ter essa rotação pélvica, né, joelho para dentro, ela tem uma tendência à retroversão, tá? E esse sacro dela começou a verticalizar. E toda a linha posterior dela encurtou. Ela é encurtada, Isabel. Toda essa linha encurtou. Então, essa linha, ela vive em tensão constante. E quando ela é recrutada, porque é uma linha tônica, uma linha postural, quando ela é recrutada, quando ela fica parada, essa linha começa a falar pelo amor de Deus. Só que em vez dela só afetar a linha posterior, ela começou a ajustar o corpinho dela para que na parte de tônus, ou seja, ficar em pé ou ficar sentada muito tempo, ela descanse no outro trilho. Então o corpo começou a fazer compensações para fugir exatamente o dia inteiro tendo que trabalhar em tensão. Então por isso que ele jogou as compensações para a linha espiral. Mas a linha posterior dela também tem compensações. A linha posterior dela também pode ser vítima. Pois não, Cristina? Ahm, conforme tudo aquilo que acabou de dizer faz todo sentido, mas se chegou à conclusão que a causa inicial que teve a ver com o trauma efetuado foi a linha posterior, porque não vai priorizar nesta fase a linha posterior e sim a espiral? Muito boa pergunta. Porque a dor está nela. Ok. Por exemplo, se a pessoa tem uma dor no ombro, eu não vou mexer no ombro. Por quê? Vários motivos, Cristina. Um deles é o emocional, é o sistema nervoso autônomo. Ele está em extrema tensão. Ele vai ficar protegendo o corpo dessa pessoa de qualquer maneira. Então, eu preciso acessar de outra forma. E ter o mapa das compensações e me falar exatamente quais são as vítimas, me abre esse caminho para poder comer pelas beiradas e chegar lá na causa. Porque o fato é que essa pelve, ela tem que ir para o lugar. Só que se eu fizer alongamento disco-tibial na Isabel, o que eu vou fazer? Neurologicamente, eu reforço o padrão de proteção. E aí vai dar errado. Então, eu vou trabalhar com a Isabel, mais a linha espiral, mais a linha lateral, linha profunda, para o corpo permitir que a linha posterior descanse, atue na função dela. Mas adorei a pergunta, é por aí o caminho. Por isso que eu falo que no método também tem uma parte de modulação do sistema nervoso. Avaliar uma pessoa é avaliar o todo dela. Por isso que a história é tão importante. Não é conversa fiada. Porque através da história você vai fazer exatamente o que eu acabei de falar para a Cristina. Antigamente, eu iria com certeza na linha posterior. Se a história dela tá lá, por que eu não vou cuidar da história? Mas aí comecei a estudar fáscia, vi sobre os mecanorreceptores, vi como o corpo se comporta, e aí eu comecei a abrir os olhos para outras abordagens, né? E aí eu consigo ter um resultado mais duradouro. Ok, muito obrigada, Manu. E o pilar 5 é um pilar que traz uma certeza para gente. Então, eu vou lá na história, colho a história, e eu sei que a linha posterior dela está na história, eu sei que a linha espiral dela está na história, eu sei que a linha lateral dela está na história, vamos supor, né? Porque tem mais coisas envolvidas aqui com a Isabel, muito mais coisas envolvidas. E a linha profunda está envolvida. Então, nossa, mas todo mundo é vítima? Quem é a maior vítima? No pilar 5 você sabe qual é a maior vítima. E isso é ser mais assertivo, gente. Então, pare e pense. Você está aqui hoje comigo. Você sabe identificar a maior vítima do corpo do seu cliente, você está anos-luz na frente de outros profissionais que vão cuidar de tudo. E não tem jeito. Como que numa sessão você cuida de tudo, gente? Não é assim. Então, você cada vez mais vai afunilando o seu raciocínio para construir um raciocínio embasado.
Então, eu vou cuidar das compensações posturais da linha espiral. Pensa, você tem esse monte de trilho e você chegar nessa conclusão, olha, de um monte, chega em um. Olha o tanto que você vai otimizar seu tempo. Tá? Então, esse é o raciocínio. Vamos agora para o pilar 6. O pilar 6 é um pilar que confronta o pilar 4. Na verdade, tira a prova dos 9, do gesto da dor. Como o gesto da dor dela é parado, eu vou avaliar os trilhos anatômicos em movimento. Porque a postura parada, ela fala como que as compensações estão. Mas é no trilho em movimento que eu identifico por que é que ela está com essas compensações. Então, Bel, vamos lá de novo. Vira para a mãe de lado, um pouquinho para trás. Tem espaço aí. Levanta os braços. Volta de novo. Vira um pouquinho mais. Isso, filho. Manu, não se ouve muito bem. Não se está a Oi? ouvir muito bem a sua voz. Minha voz? E Sim, agora? sim. Agora melhorou? Agora sim. Eu tava atrás do microfone, Ok, ok. do computador. Estávamos a ver muito bem a Isabela, ela estava a fazer tudo na perfeição, mas não ouvíamos a Manu. Filha, um pouquinho mais para lá. Olha, assim, ó. Aí, agora vem para trás. Para trás aqui, ó. Isso. Vira assim, diagonal. Gente. Agora, levanta os braços. Peraí, só um pouquinho, Isabel. Observem o movimento dela levantando os braços. O que acontece? Pode. Vocês perceberam que a cabeça dela foi para frente? Sim. Olhos abertos, turma. Tá, agora vem enrolando a coluna lá para baixo, levando a mão na direção do chão. Eu estou olhando para a linha, gosto de falar essa palavra, fazedora, a linha de ação, a linha anterior Anterior. está trazendo o tronco dela para baixo. E aí todo mundo só olha para quem? Para a linha posterior. Então, quando a pessoa faz esse gesto, eu preciso olhar a linha anterior e a linha posterior. Tá ruim, gente? E aí volta desenrolando com o braço pro teto, filho. Vamos fazer de novo? Então, eu vou olhar a linha da frente, a linha das costas e a linha profunda, que é a linha estabilizadora. E aí volta de novo, levantando os braços. Dessa posição agora, vai para trás, filho. Faz uma extensão da coluna. Ó. E volta. Pode abaixar os braços. Na opinião de vocês, qual é a linha que está pior? A anterior ou a posterior? A linha superficial posterior ou a linha superficial anterior? Qual foi o movimento mais feinho que compensou mais? A Estela falou que foi a posterior. Na A posterior extensão. está encurtada, né? A linha posterior, sim. A Natália achou que a extensão dela está mais feia. Principalmente na zona dos isquios ali, está tudo encurtado. Isso mesmo. E a Natália achou na extensão. Natália, por que você achou na extensão? No momento que ela faz a flexão, dá para ver que a linha anterior ela sofre mais. E no momento da extensão também. Eu achei que ela é uma linha que sofre mais, que ela é uma linha mais vítima. Sim, entendi o seu raciocínio. Aí agora eu vou te fazer uma pergunta. Quando ela está indo para trás, a linha anterior dela, a superficial anterior, não a linha profunda, ela compensa encurtada em alguma parte, o corpo dela não vai de jeito nenhum para trás, ou ela desaba demais, ela vai, que nem uma desgovernada. O que você achou dali?
eu achei que é uma linha que desaba demais no momento da extensão e no momento da flexão é uma linha que eu percebo que o músculo ele fica bem estiradinho, principalmente a região ali do reto femoral. O bumbum ele compensa um pouco para trás, né? E essa região ali do reto femoral ela fica mais estirada na flexão. E no momento da extensão é uma linha que desaba mais aos meus Entendi. olhos. Aí a minha pergunta é: será que não é a linha profunda anterior dela que não está fazendo a função que deveria de ser uma grande estabilizadora? Sim. Porque o que seria linha anterior? Ela não conseguir fazer o movimento da extensão. Hum, Entendeu a diferença? Mas sim. amei a participação. É através desse raciocínio que eu vou esclarecendo as coisas. Então tá, ok. Então, se eu tivesse que falar, nossa, quem é mais vítima, anterior ou posterior? Eu ia falar que a mais vítima é posterior, mais do que a anterior. Ok? Simples assim. Agora vira de frente, Bela. Levanta o braço direito, abre o pé um pouquinho, pode parar. Aí. Levanta seu braço direito e faz a flexão lateral. Pode deixar o quadril livre, tudo que for. Observa onde a mão dela vai, se ela faz esse arco, o que que é. E aí vai para o outro lado. E aí, o que vocês acharam? Faz mais uma vez. Para os dois. E para o outro lado. Olha, ela vai lá para trás. Ela compensa absurdamente, certo? Tá. Por que essa linha está compensando tanto? Pelo mesmo motivo que eu estava falando com a Natália. A linha profunda dela não estabiliza ela para nenhum quase movimento. Nem na flexão, nem na extensão, nem na lateralização. Então, é uma linha que não está fazendo a função dela. Na totalidade. É na linha profunda inteira que está ruim? Não. É aí que a gente chega nas partes. Mas eu sei que essa linha da Isabel não está trabalhando devidamente. A linha profunda anterior. Está compensando. O lado direito e o lado esquerdo estão muito diferentes. Principalmente na rotação do tronco. Agora faz o giro, filha. Vai olhando para trás. O lado direito. Qual lado você vai mais, filha? E... Acho que esse. Ah, quando ela gira para a direita, dói. Aí, nas linhas espirais, eu não quero confundir muito a cabeça de vocês, tá? Nas linhas espirais, a gente sempre tem uma que é vítima e a outra que é vilã. Então, a linha espiral do lado direito é vítima, a linha espiral do lado esquerdo é vilã, tá bom? A linha lateral do lado direito é vítima, a outra é vilã. Participa. Então, provavelmente, a linha vilã da Isabel é a linha profunda anterior e uma das linhas laterais e uma das linhas espirais, tá bom? Porque tem uma linha espiral também que é vilã. Mas para não incumpridar o nosso assunto, chegamos à conclusão que a linha profunda dela está dormindo em algumas partes e está sobrecarregando todos os outros trilhos anatômicos, em especial a linha espiral. E aí, lá na história dela, a Isabel nasceu com um problema cardíaco. Obrigada, filha. E ela fez uma cirurgia. Vocês acham que a parte respiratória, olha o narizinho dela. Ela é respiradora bucal. Vocês acham que esse diafragma dela tá que jeito? Então, se eu sei que a linha profunda da Isabel precisa de cuidados, e eu sei que o diafragma, transverso do abdômen, assoalho pélvico, tá tudo ali, psoas, quadrado lombar, todos esses músculos fazem parte da respiração. Não é só diafragma, não. Tem um monte de músculo. Se eu cuidar deles, com certeza eu vou diminuir o impacto na linha espiral. Porém, Manu, não tenho esse olhar ainda. Uma certeza vocês vão ter hoje. Se vocês tiverem o mapa das compensações e souberem avaliar as compensações de cada trilho anatômico, você vai cuidar das vítimas. E vocês, cuidando da vítima, estão anos-luz na frente de muita gente. E é claro que, como todo método, precisa do amadurecimento e do estudo constante.
Porém, eu afirmo para vocês, só com o mapa das compensações vocês conseguem cuidar de muita coisa do corpo do seu cliente. Vou continuar o compartilhamento aqui. Pergunta. Alguém quer perguntar alguma coisa? Agora é a hora. Filha, deixa eu ver. Não? Ó, que maravilha, estou explicando bem assim? Tá bom. Tudo bem, Elisa? Me fala aí. Preta, Elisa. Tudo bem, tudo bem. Então Isto tá é bom. muita coisa, muita coisa. Eu digo, para quem já vivenciou, isto andamos sempre aqui a nadar nos trilhos, não é? É, E não é assim, às vezes, de facto, dá luta, não é chegar lá e achar só porque pôs o olho naquele é aquele. exato. Então Bom, agora vamos ver que é que nós, por onde é que nós começávamos a tratar a menina Isabel, não é? exato. Calma que eu vou chegar na conclusão. Manu, qual o caminho você vai seguir? Pera, me aguarda. Peraí. Aqui, então, a Isabel falou no pilar 5 que a vítima é a linha espiral, ela tem quase 100% das marcações da linha espiral, e ela tem dor parada na cervical e na lombar. Então, pelo pilar 5 eu já sei isso. No pilar 6 a flexão do tronco dela estava ruim, a lateralização também. A rotação e a extensão. Todas. Estavam ruins por quê? A linha profunda é a vilã. A linha superficial anterior, partes dela. Tá vendo, Natália, como você tinha uma certa razão naquilo que você estava falando? Porque sim, a linha anterior, uma parte dela, não está fazendo o papel dela. Mas a mais a linha profunda. Então eu tenho é onde eu levanto as hipóteses de como eu vou, o que eu vi, o que eu li. Tá? Então, a linha lateral, a linha espiral dela pode estar não, como vocês perceberam, ela é muito bloqueada da cintura para baixo. Parece que a Isabel, quando ela se mexe em duas partes, a parte de baixo e a parte de cima. Principalmente nos movimentos de lateralização. Vocês viram? Ou de rotação, que ela gira mais para um lado do que para o outro. Então, é como se ela fosse um boneco separado. Por que isso acontece, tá? Quando esse bloqueio acontece, ele pode sobrecarregar o sacro e a lombar, e o corpo vai fazer o quê? Parar o movimento. Ele tá ali, ó, restringido. Quando o sacro e a lombar estão mais rígidos, a torácica e a cervical ficam mais móveis. Como a coluna torácica não foi feita para ser muito móvel, sobra para quem ser extremamente móvel? A cervical. Então, o que está acontecendo com a Isabel? A coluna lombar, o sacro, a pelve dela está mais rígida e a cervical está tendo que fazer o rolê todo. Por isso que dói. Eu preciso amenizar isso, eu preciso que a lombar faça a função dela, que a torácica faça a função dela e que a cervical volte a respirar e ter só a função dela para fazer. Então, essa é uma hipótese. A linha profunda dela está sem tônus, hipoativa e tensa. Consegue identificar? Sem tônus porque ela desaba. Nossa colega Natália viu isso perfeitamente. Tá? Hipoativa. Ela descansa, né? Em tudo que ela faz. Sem ativação correta. E tensa. Como que tá esse assoalho pélvico dela? Com esse sacro, esse cóccix que bateu no chão. Como que tá essa região mais profunda de rotadores externos de glúteo? Tá tensa. A linha superficial anterior, ela pode estar hipoativa, fraca e em tensão em algumas regiões. Quem falou para mim que o quadríceps dela estava meio que tenso? Não, não, não. Teve alguém que falou. Acho que foi a Natália também, né, Natália? Tá certo. Nessa parte, a linha superficial anterior dela tá tensa. E que bom que você enxergou. Dúvidas? Alguém quer me perguntar mais alguma coisa?
Tá claro esse raciocínio maluco? Então tá bom, vou continuar. Bom, até aqui, o que que vocês aprenderam? Vem comigo. Vocês aprenderam trilhos anatômicos um pouquinho, eu falei um pouquinho de cada trilho. Quem não sabia que existia, falou, opa, existe um troço chamado trilhos anatômicos. Dei uma mísera pincelada nesse assunto. Vocês aprenderam que o corpo da gente é reativo e as compensações são como o corpo chegou até aqui, como o corpo está, mas não como ele chegou até aqui. Então, vocês aprenderam sobre compensações posturais e aprenderam que em cada trilho anatômico existem compensações posturais para cada um deles e que nós podemos mensurar matematicamente essas compensações. E que, através das compensações, eu encontro as vítimas do corpo da minha cliente, as linhas vítimas. Aprenderam que o corpo em movimento é onde nós conseguimos enxergar a função da linha estabilizadora, e quando ela não faz a função dela, na maioria das vezes, ela é a vilã. E aprendemos no pilar 6 a olhar o corpo em sinergia. Se ele está fazendo uma flexão, eu preciso olhar para a linha anterior e para a linha posterior. E por aí vai. Se eu estou fazendo uma flexão lateral, eu preciso saber o que a outra linha lateral está fazendo. Ok? Aprendemos que a história do paciente é muito importante e como linkar ela nos pilares 4, 5 e 6. E acho que é isso. Muita coisa para uma aula só. Bastante. Tudo bem? Tá bom. TAF, o método TAF não é protocolo, gente. Ele é um sistema de avaliação com raciocínio. Como eu disse, não adianta você achar que eu vou falar para vocês cereja de bolo. Faz isso que isso dá certo. Não existe. Por que que... Vou dar um exemplo. Por que que o lado direito da Isabel dói mais do que o lado esquerdo? Porque o quadril dela está rodado mais para a esquerda, tensionando essa linha espiral que passa lá, do ombro para o quadril oposto. Como que esse quadril chegou nessa rotação? Ele chegou, sabe como? Quando ela caiu, o assoalho pélvico dela tensionou. Ela tensionou o que mais? Adutores. O joelho dela foi para dentro. A pelve dela, provavelmente, o joelho esquerdo, o adutor esquerdo tensionou mais e aí ela girou. Entenderam? Vem do raciocínio. O que que eu vou consertar primeiro? Vou mexer nesse adutor, né? Porque se eu mexer no adutor, a pelve dela tem chance de ir para o lugar. Se a pelve vai para o lugar, para de tensionar o ombro. E a cervical. Esse é o raciocínio do TAF. Tá? Então, através do TAF, nós aprendemos o que observar, como identificar as compensações, como conectar os padrões corporais, como construir os protocolos e tratamentos de forma mais clara, direcionada e com precisão. E com os 7 pilares, você sabe o que olhar e por onde começar. Sabe o que você tem que priorizar, sabe como evoluir e tem parâmetros para comparar e reavaliar. Esse método já auxiliou mais de 200 profissionais. Essas fotos são da última formação que teve em Portugal. Estive em Coimbra, estive em Lisboa, estive no Porto. E não preciso nem falar que sou apaixonada por todas as minhas parceiras, que me levam desde quando o TAF era um bebê. Mas eu sei que quem usa mesmo o método, eu tenho relatos maravilhosos de o quanto facilita a vida delas no dia a dia atendendo pessoas, tá? E eu enxergo, olha, eu pego pessoas como a Elisa, gente, a Elisa, a Preta, eu sei que fazem curso, eu sei que estudam com outras pessoas, e eu sei que tava com esse monte de informação num caldeirão, sem rumo às vezes. E o método TAF, para quem utiliza, e eu sei quem utiliza delas, trouxe mais precisão do que fazer. O que que isso implica, gente? Agenda cheia.
maior faturamento. E não é agenda cheia para ter um monte de gente, não. É agenda cheia, resolvendo os pepinos para mais gente vir. E você resolve, resolve, resolve. Então você tem uma rotatividade e uma indicação muito maior de cliente. Porque o boca a boca é o que faz. E aí você pode cobrar o que você quer. Porque se você resolve as dores que eu falo de um modo geral do seu cliente, ele fica com você. Ter essa segurança é o que mais importa hoje. Para mim, é o que mais importa. Eu pegar um cliente, olhar, avaliei e sei o que eu vou fazer. Ah, gente, para mim isso não tem coisa melhor na vida. Tá? Então, o TAF organiza o raciocínio clínico para que o profissional deixe de atender no improviso e passe a conduzir seus atendimentos com muito mais segurança e lógica. Sou Ana Carla, sou terapeuta pelo e vim fazer o curso aqui com a Manuela, o método TAF. Realmente um bocadinho inovador, aprendi muito sobre a avaliação. Não fazia ideia que a faixa tinha tantas funções e tantas características. A minha experiência de fazer a avaliação TAF foi despertar, é a palavra que me vem. Despertou sensações, despertou consciência, despertou uma nova motivação e trouxe a sabedoria. Tinha feito várias formações que abordavam a fáscia, que abordavam os trilhos anatómicos, gostei imenso de todas elas, mas de facto esta formação do método TAF trouxe aqui uma organização e uma estrutura diferente sobre a forma de avaliar, que acho que vai ser muito útil na minha prática profissional. Veja bem. Então, nossa linha espiral era a linha Vitimona. Deixa eu aumentar aqui para ver vocês melhor. Isto. Na linha espiral, a gente pode começar da cabeça ou do pé. Se ela tem dor na cervical, eu vou começar na cervical, a cuidar da linha espiral? Não. Então, eu vou olhar para esse pé. Se eu melhorar a mobilidade do tornozelo dela, a função do músculo tibial posterior, que é quem eleva o arco plantar, e o dela está sem força, porque o pé dela está indo para a pronação. Então, eu trago um pouco de força para o tibial posterior. O tibial posterior, através da biotensegridade, passa a função lá para o seu bíceps femoral, que faz parte da linha espiral. O bíceps femoral atuando, o isquiotibial para de atuar sozinho. Para de ficar totalmente encurtado. Entende? Que aí eu vou construindo esse raciocínio para levar essa pelve para o lugar correto. Bom, então, eu vou melhorar a resposta gravitacional da Isabel sem ela colapsar na linha espiral. Eu vou ajudar a linha profunda a vencer também a ação da gravidade. Se eu melhoro a mobilidade de quadril da Isabel, melhoria da pelve, eu vou reestruturar melhor a biotensegridade da linha superficial posterior e da linha profunda. Então, eu vou trazer possibilidade para a linha posterior trabalhar com mais folga, a linha profunda trabalhar com mais intenção. Por quê? Porque a coluna torácica dela vai ficar menos sobrecarregada, e se a coluna torácica fica menos sobrecarregada, a cervical paga menos o pato. Eu consigo trazer mais função para a coluna torácica dela, se a pelve permite. Quando eu falo pelve, eu estou falando de sacro e de coluna lombar. Se eu melhorar a hidratação e deslizamento, que são propriedades e qualidades da fáscia, da linha superficial posterior e da linha profunda anterior, principalmente na região de bíceps femoral e adutores, eu vou facilitar que essa pelve entre no que eu chamo de perna da cobra correta. Vocês vão aprender a cobra também na formação. Se eu melhorar a respiração da Isabel, eu vou melhorar muito a linha profunda. Vou melhorar muito a ativação do transverso do abdômen. Vocês viram que ela é magra e tem barriga? O transverso do abdômen dela não está funcionando, gente. O assoalho pélvico dela não está permitindo. O quadrado lombar dela está muito tenso, não deixa o transverso acionar. Esse cilindro não acontece. A linha profunda, gente, ela tem esse cilindro, né? Então, não acontece. Essa transmissão de força não acontece. Então, ela nunca vai perder a barriga se ela não melhorar esse quadrado lombar, não melhorar esse diafragma, não melhorar o psoas. Ok? E se eu melhorar o deslizamento da face external dela, do econ, eu vou parar de puxar ela para frente
e essa tensão vai aliviar sozinha. Então, Manu, eu tenho que fazer massagem e soltar aqui atrás? Pelo contrário, você tem que soltar aqui na frente. Se aqui na frente tiver folga, atrás volta pro lugar. É pensar ao contrário mesmo, tá bom? Alguém escreveu alguma coisa? Deixa eu ver. Tudo bem, Pretinha? E aqui eu deixo um depoimento de uma educadora física que fez a formação, tá? E ela fala que é um depoimento que o TAF mudou a vida dela, né? E a relação comigo foi um divisor de águas na prática profissional, e foi mesmo. Eu acompanho a Mi de pertinho, ela é minha mentorada, e eu vejo tanto que ela se transformou. Então, com o TAF, meu trabalho foi se tornando cada vez mais rico, mais eficaz e principalmente mais consciente. Ele não transformou apenas a forma como eu conduzo o Pilates, mas impactou diretamente na minha musculação. Ela é professora de musculação. Eu passei a enxergar o corpo de forma integrada, entendendo conexões, trilhos, fáscia, adaptações e necessidades reais de cada pessoa. Hoje, a musculação que eu aplico não é só sobre carga, séries e repetições. É sobre a leitura do corpo, percepção, organização e movimento com propósito. E é justamente por isso que muitas pessoas procuram, porque aqui a musculação é diferente. É um trabalho que vai além de músculos e ossos, respeita histórias, limitações, dores e potencialidades. Sou muito grata, Manu, por compartilhar um método vivo em constante evolução, que me desafia diariamente a ser uma profissional melhor e a oferecer atendimentos cada vez mais individualizados, humanos e transformadores. É isso que me move, é saber que vocês vão transformar outras pessoas. Mais uma chance para você apontar a câmera do seu celular. Tá bom? E fim! Fez sentido para vocês? O método TAF fez sentido para vocês? Só isso que eu quero saber. Deixa eu tirar o compartilhamento aqui. Quero saber um pouquinho. Sim, fez sentido. Fez sentido? Deixa eu ver quem falou agora. Que bom. O Hugo deve ter falado, né? O Hugo, acho que é o único homem que está aqui. Sim, fui eu. Muito obrigada. Bom, tenho todas essas formações, tem cursos, tem mentorias. Para quem me conhece sabe que eu realmente faço um acompanhamento de perto. E eu quero deixar vocês bem à vontade para me fazerem perguntas. Meu celular está lá no grupo, pode me mandar mensagens, podem mandar mensagens no grupo mesmo. Logo que a aula baixar, eu vou jogar a gravação lá e vou fazer umas enquetes para saber o interesse de vocês, do que vocês querem, tá bom? E aí me ajuda também a direcionar o que é melhor para cada um. Vai conversando comigo, vai falando comigo que eu vou falar, olha, para você melhor isso, para você melhor aquilo, faça isso assim, faça assado, porque eu sou super, hiper sincera mesmo e falo que eu quero realmente que vocês usem o método e que ele mude a vida de vocês. Então, muito obrigada por quem ficou aqui até agora. Agradeço, quero encontrá-las em breve e nos vemos, tá bom? Beijinho. Bom descanso. Tchau. Muito obrigado. Obrigada, boa noite. Boa noite. Obrigada.